O Handball Magazine desta semana traz o primeiro clássico do Campeonato Placar Handball 1 da 8ª jornada e ainda o rescaldo das jornadas 4 e 5 do Campeonato Primeira Divisão Feminina. Na rubrica Time Out conversamos com Joel Ribeiro, lateral português de 21 anos que cumpre a segunda temporada na 2ª Divisão da Alemanha, após várias épocas ao serviço do Sporting. Olá, eu sou o Joel Ribeiro e sou convidado esta semana do Handball Magazine. O Dragão Arena recebeu à jornada 8 o primeiro clássico do Campeonato Placar Handball 1 entre Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica. Os Dragões venceram e igualaram os rivais da capital na classificação. Agora têm ambos 22 pontos. Como já se antecipava, foi um duelo repleto de emoção. Nos minutos iniciais o Benfica estava a vencer por 2-4, mas o parcial de 5-0 catapultou os campeões nacionais para uma inédita vantagem de 3 golos ao 7-4. Mais tarde, os encarnados voltaram a empatar as contas, mas foi mesmo o Futebol Clube do Porto a sair para o descanso, na frente, por 19-14. Depois de uma primeira parte segura, os Dragões nunca perderam a liderança na segunda metade e o Benfica apenas conseguiu reduzir por algumas vezes, mas sem assustar. Resultado final, 33-29, vitória importante do Futebol Clube do Porto na corrida pela revalidação do título. O Belenenses regressou aos triunfos e derrotou o ABC Minho, em casa, em jogo equilibrado durante praticamente os 60 minutos. Depois de um grande início de temporada, o emblema bracarense leva já 3 derrotas consecutivas com este resultado. Ao intervalo, os azuis de Belém lideravam por 13-12 e foi essa margem mínima que prevaleceu no final com 25-24, a fechar as contas. Outro duelo dividido e bem disputado decorreu na cidade da Maia, com o Águas Santas milanesa a vencer o Futebol Clube de Gaia e a impedir a 3ª derrota consecutiva. O emblema maiato foi superior nos primeiros 30 minutos e saiu para o descanso com 5 golos à maior. Mas no segundo tempo o Futebol Clube de Gaia apareceu revigorado e com argumentos para voltar à discussão do jogo. Depois de muita insistência, a reviravolta aconteceu ao 23-24. No entanto, uma última investida do Águas Santas milanesa fez com que os 3 pontos ficassem na cidade da Maia. Estes foram os restantes resultados da Ronda 8, Adamaia 29, Ginásio Clube de Santo Tirso 27, Marítimo 31, Artística de Avanca 26, Vitória 31, Académico de Viseu 25 e Sporting 32, Póvoa 22. Este é o cenário após a 8ª jornada. Sporting é líder, Futebol Clube do Porto e Benfica têm a menos 2 pontos, Águas Santas e ABC Minho seguem logo a seguir com 18 pontos. Belenenses e Marítimo têm ambos menos 1, o Póvoa é 8º com 16, Vitória e Futebol Clube de Gaia, 9º e 10º classificados com 14 pontos, Artística de Avanca e Adamaia estão em zona de play-off com 12 e mais abaixo, o Académico de Viseu é 13º e Ginásio Clube de Santo Tirso é último com 8 pontos. Em jogo em atraso da 4ª jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina, encontraram-se 2 históricos no Funchal e foi o Madeira Sada levar a melhor sobre o Colégio de Gaia, por 31-23. A primeira parte desenrolou-se sob um forte equilíbrio e isso refletiu-se no resultado ao intervalo, um empate a 13 golos. No entanto, com o fator casa a seu favor, o emblema madeirense cresceu consideravelmente a todos os níveis na segunda parte e agarrou uns seguros 8 golos de vantagem no final. No que diz respeito à jornada 5, a Academia São Pedro do Sul venceu em Aveiro o Alavário Love Tiles, que continua sem qualquer vitória. Agora no penúltimo lugar, ao passo que a equipa orientada por João Florencio continua firme na perseguição ao líder Benfica e está na 2ª posição. Apesar do empate a 15 golos registado ao intervalo, o rendimento da equipa de Aveiro caiu na segunda metade e quem aproveitou foi a Academia São Pedro do Sul, que terminou o jogo com uma vantagem de 3 golos. 28-31 foi o resultado final. Após a conclusão da maior parte dos jogos da jornada 4 e 5, a classificação está organizada da seguinte forma: Benfica em primeiro com 15 pontos, seguido de Academia São Pedro do Sul com 13 e Colégio de Gaia com 12. Maia Stars, Arcal Pendurada e Madeira Sada têm todos 9 pontos. O Gilianes é 7º com 8 pontos, CIR 1º de Maio 8º e Clube de Handball de Lessa 9º, ambos com 6 pontos. CS Madeira tem 5 e está no 10º posto. Alavário Love Tiles e ABC Minho completam a tabela.
Jovanka Radicevic é o destaque do espaço 2 minutos. A ponta-direita de 36 anos jogou o seu último jogo em casa diante da seleção polaca no Campeonato da Europa, que está a decorrer em 3 países, entre os quais o seu, Montenegro, e no final do encontro foi homenageada pelo seu registro impressionante. São 188 jogos e 1088 golos pela seleção do seu país. Montenegro vai ainda disputar pelo menos mais 3 jogos na prova, mas agora na Macedónia do Norte. E Radicevic pode ainda ultrapassar o seu recorde de 191 golos numa única edição do Europeu. Olá, eu sou o Joel Ribeiro e sou convidado esta semana do Handball Magazine. Eu, antes de jogar handball, o meu pai sempre me disse que eu era feito para o desporto. Eu sempre comecei no futebol, como todos os miúdos de hoje em dia em Portugal. Depois fiz um pouco de vela e comecei no handball um bocadinho mais tarde. Era mais uma brincadeira para nós no início, claro. E à medida que fui crescendo e fui evoluindo em termos handbolísticos, claro que se começou a tornar um bocadinho mais sério. Foram 2 anos no clube da minha cidade, que é Almada, e eu recebi uma proposta muito tentadora do Alto Moinho, que tinha como objetivo ser campeão nacional. Acabámos por não ganhar o campeonato nacional, mas fomos sempre a todas as fases finais, coisa que é muito bom. Sempre foi o meu sonho jogar no Sporting desde pequenino, sou sportinguista desde que nasci, sou sócio desde que nasci. Quando surgiu a proposta do Sporting, claro que me agradou e nem sequer pensei 2 vezes. Tive 6 anos no Sporting, ganhámos 3 campeonatos nacionais nas camadas jovens. O Sporting é um clube de luta para ser campeão todos os anos. Eu lembro-me perfeitamente quando fui fazer os primeiros treinos aos séniores, de pensar, bem, isto é um nível muito acima, isto é mesmo um nível que eu quero chegar, e eu sentia que naquela altura podia aprender muito com jogadores daquela qualidade. E claro que isso faz a diferença quando é jovem e é juvenil e estás a lutar para ser campeão em juvenil e em júnior, e podes treinar com atletas de qualidade que lutam para ser campeões no sénior. Portanto, este ano de 18-19 foi um ano muito exigente da minha parte e de todos os meus colegas. Jogámos júniores e no princípio do ano disseram-nos que iriam formar uma equipa B, e tivemos que fazer todos os jogos da terceira divisão, da segunda divisão, e ainda tinha a oportunidade de jogar na primeira divisão. Nesta época nós acabámos por não ser campeões nacionais da terceira divisão, apesar de não termos tido nenhuma derrota. Nós basicamente tivemos um empate e depois perdemos por causa da diferença de golos. Foi também a época que eu me estreiei aqui no clube da equipa principal. Um jogo da Liga dos Campeões foi uma experiência magnífica. Nós crescemos a pensar a jogar na Liga dos Campeões. Acabei por não jogar, mas só lá estar e estar no estágio com a equipa e ouvir aquela música no princípio do jogo foi fantástico. Nós saímos do estágio da seleção e disseram-nos que íamos ter a oportunidade de jogar no Boa Hora, que é um clube de primeira divisão, neste momento está na segunda, mas era um clube de primeira divisão em que nós poderíamos ter mais tempo de jogo. Agradou-me muito a ideia. No princípio da época nós estávamos muito bem classificados. Acontece que tive uma lesão num jogo em Braga, eu faço um salto e o meu joelho virou-se todo, e acabei por ser operado e tive o resto da época fora. Fomos um bocadinho abaixo, toda a equipa foi um bocadinho abaixo e acabámos por não manter esse 4º lugar. No entanto, no princípio da época foi uma boa época para mim, aprendi muito, tive muitos minutos de jogo, que é uma coisa ótima. Chamaram-me para o gabinete do diretor na altura e disseram-me que eu ia ter a oportunidade de jogar na primeira equipa. Foi uma época ótima, consegui fazer muitos jogos, ter alguns minutos. Foi a minha primeira época como sénior na primeira equipa do Sporting. Pude jogar Liga Europa, que é uma coisa fantástica. Podemos ir lá fora mostrar o nosso valor. Alcançámos os oitavos de final e eu acho que foi uma época bem conseguida. Apesar de não termos sido campeões nacionais nem termos ganho a taça, foi uma época importante também para mim, para aprender a evoluir. Surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha e, como toda a gente sabe, a Alemanha é a capital do handball, digamos assim, tem a melhor liga do mundo,
e eu pensei que seria uma oportunidade muito boa para mim, porque também foi sempre um sonho jogar na Alemanha. O objetivo sempre foi poder evoluir na segunda liga, poder aprender a língua e depois talvez alcançar a primeira liga. A mudança, claro que é uma mudança drástica, ainda são quase 3.000 km de distância. Eu vim viver sozinho, eu nunca tinha vivido sozinho, mas tive a ajuda de uma portuguesa que aqui viveu ao meu lado, que por acaso é professora de alemão. Foi quase como uma segunda mãe para mim aqui, depois de um ano de cá estar, que já consigo falar fluentemente alemão, que é uma coisa que toda a gente me elogia aqui. Em termos de handball, claramente que aqui é muito físico, há muitos ataques rápidos, é preciso muita endurance. O Utenberg é uma equipa, digamos, de meia tabela, que há 3, 4 anos que estiveram na primeira liga, conseguiram subir. O objetivo principal nunca é subir, mas pronto, nós temos aqui dito, se conseguimos subir é ótimo, mas não é o objetivo principal. A época passada foi uma época bem conseguida, quarto lugar eu acho, e tivemos a 2 pontos da subida. Nós fazemos 38 jogos, mais 2 ou 3 na taça. É muito desgastante e é por isso que temos de ter uma preparação física muito boa. O meu futuro ainda é incerto, não sei bem porque como disse, tenho 2 anos de contrato e este é o meu último ano de contrato. Sempre com os olhos na primeira liga alemã, claramente. Jogar na seleção principal, como disse, é o meu sonho. Claramente que tenho que trabalhar arduamente para poder consegui-lo, tenho que mostrar em campo que mereço fazer parte dos convocados para a seleção. Ainda sou novo, tenho 21 anos, mas sim vejo com bons olhos, acho que estou no caminho certo e esperemos que brevemente eu possa novamente vestir as cores da seleção nacional. Seguimos até ao handball nas redes sociais. O Cangas de Genilson Monteiro recebeu e venceu o Cisne de Gabriel Cavalcanti, que ainda se encontra em recuperação. Genilson fez 2 golos e o Cangas está agora na 13ª posição da Liga Asobal, com 7 pontos. O Pixagued de Miguel Martins voltou a vencer na Liga Húngara, desta vez frente ao Fejerbal Veszprém por 26-42. O português ficou em branco. O Göppingen de Gilberto Duarte voltou a perder na Bundesliga, desta vez na deslocação ao terreno do Kiel por 30-26. A formação do lateral português ocupa atualmente a 16ª posição com 7 pontos. Ainda na Bundesliga, mas no 8º posto, encontra-se o Melsungen de André Gomes, após vencer o Stuttgart por 33-26. O lateral português contribuiu com 5 remates certeiros. O ex de Diogo Silva perdeu em casa do PSG por 37-32. O lateral direito português assinou 2 golos e o ex encontra-se na 7ª posição com 10 pontos. E na liderança da Liga Francesa segue o Nantes de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, embora em igualdade pontual com Paris Saint-Germain e Montpellier. Na última jornada, a formação onde atuam os internacionais portugueses venceu o USAM Nîmes por 29-32. Cavalcanti assinou um golo, Portela marcou 3. E o showtime desta semana vai para 2 jogadoras da poderosa seleção feminina da Noruega, atual campeã europeia em título. No europeu deste ano que está a decorrer na Eslovénia, Montenegro e Macedónia do Norte, a página oficial do Instagram da prova destacou este lance individual de Nora Mork e esta assistência mágica, como dizem, de Stine Bredal Oftedal. 2 momentos de encher o olho que decorreram no jogo contra a Suécia, em que as norueguesas venceram por 27-25. É assim que nos despedimos. Obrigado mais uma vez pela preferência. Tenha uma boa semana.